Bom, eu tentei gravar esse vídeo ontem para que eu editasse e publicasse ele hoje, porém, no que eu gravei o vídeo, as informações foram saindo durante o dia e aí eu meio que perdi tudo isso. Então, a linha de raciocínio que eu fiz, eu vou tentar trazê-la para cá, mas obviamente as informações mudam, até porque eu falei em tom especulativo e aí agora já temos a confirmação das coisas. Enfim, fala Vascão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse, de todos os vídeos aqui do canal. Eu estou aqui para trazer as principais informações do noticiário do Vasco da Gama, atualizar você sobre tudo isso e, claro, também trazer as minhas opiniões sobre essas notícias. Bom, a principal notícia, acho que a mais midiática, que mais repercutiu não só no Brasil, mas no mundo, a rescisão do Vasco com Dimitri Payet. Bom, a passagem de quase 2 anos dele pelo Gigante da Colina chegou ao fim. Enfim, o Vasco soltou uma nota em que confirmou essa rescisão contratual. O Vene Casagrande já havia informado no domingo sobre esse processo da rescisão contratual sendo feito juntamente com a CBF, e aí o Vasco vem no dia seguinte, confirma essa rescisão. O Payet se despede do Vasco com números muito aquém daquilo que se esperava quando ele chegou. São 75 partidas, 13 assistências e 7 gols marcados, mas, assim como eu fiz para a rede social, acho importante ressaltar a importância dessas participações em gol, né? Então, 2023 foram exatos 2 gols, esses 2 gols contra o Fortaleza e contra o América Mineiro, e ambos os gols decisivos para vitórias que garantiram a permanência do Vasco na Série A do futebol brasileiro. Sem falar também, claro, na assistência que ele deu, também decisiva para essa permanência. 2024, ele tem 5 gols e 2 assistências, nenhuma delas que tenha garantido, por exemplo, uma permanência na Série A, mas decisivos para as ambições do clube na temporada. Em 2025, ele se despede com 3 assistências, 2 delas na atual Série A, participando diretamente de gol em 2 das 3 vitórias que o clube teve na primeira divisão até aqui. O Vasco não vive um momento esportivo sólido há muito tempo, né? Então o Payet chegou já num Vasco zoneado, vamos botar assim. E aí realmente, cara, não tem como dizer assim, olha, o Payet ele teve um entorno competitivo ao seu lado. 2024 talvez tenha sido o time mais forte que ele tenha tido, porque teve ali todo um alinhamento de astros, né? Teve o Piton num grande momento, teve o Verratti num grande momento, o Léo Jardim, vejamos o Medel até um certo momento também, uma certa parte da temporada e tal, David, Adson, enfim. Então foi o melhor time que ele teve ali ao seu redor e conseguiu ter a sua melhor temporada individual pelo Vasco, né? Não por acaso. Com a chegada do Coutinho no meio do ano, acho que ele conseguiu até ter um companheiro de time mais qualificado, mas teve dificuldade para se entender na função ali como um reserva, vamos botar assim, né? Então, assim, a passagem dele acaba ficando marcada, claro, muito mais pelo símbolo cultural que ele é pro Vasco. Um jogador que dá pra dizer que trouxe uma cultura diferente pra nós, até porque eu comentei isso na rede social, cara. Um jogador que é ídolo da seleção francesa, do futebol francês, né, do Olympique de Marselha, que é muito querido no West Ham também da Inglaterra. E assim, um cara com esse currículo todo, ele decide vir ao Vasco da Gama no momento de carreira que ele vivia. Cara, isso é muito louco. É difícil de imaginar isso acontecendo de novo em algum momento futuro assim do Vasco. Não só com o francês, mas com qualquer jogador europeu. E principalmente com um cara que não tem a menor conexão com o Vasco. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer louca, mas falando sobre conexão cultural, era mais provável o Thierry Henry ter vindo ao Vasco do que o Payet. Porque o Thierry Henry já declarou várias vezes na carreira que ele gostava do Vasco. Quando ele jogou com o Juninho no New York Red Bulls dos Estados Unidos, ele ganhou uma camisa do Vasco do Juninho e ele comentou pro Juninho que ele viu os jogos do Vasco, sabe? Então é muito louco. O Payet até porque nunca teve esse perfil de conexão com clubes fora daqueles que ele havia defendido na carreira dele em algum momento. Então é muito legal perceber o que foi o Payet no Vasco. E, obviamente, esportivamente, fica mais o lamento do que o parabenizo, mas definitivamente o Payet trouxe coisas muito produtivas ao Vasco e não tem como ignorá-las, beleza? E também não acho legal ir na onda de torcedor rival de se sentir envergonhado de ter gostado do Payet no Vasco, tá? O Payet pelo Vasco foi muito importante, foi um marco muito importante. Ele não vai ter sido um ídolo histórico, tá? Ele não tá num hall da fama do Vasco, mas ele vai ser lembrado por muitos e muitos anos, tá? Daqui 50 anos a gente vai falar do quando o Payet veio ao Vasco e como é que foi ver um francês jogando no Vasco da Gama, a cultura ali que ele trouxe e tal.
E eu não vou nem entrar no mérito das coisas da reta final assim dele pelo Vasco, né? As polêmicas extracampo, porque eu acho que isso daí é uma coisa muito pequena. É uma mera abreviação do todo que é o Paiano Vasco da Gama. Simples assim, né? Mas enfim, definida a saída dele, agora é pensar no que vai ser feito com essa lacuna, tanto financeira quanto esportiva, que é deixada, e torcer, claro, que a gente consiga aproveitar bem esse espaço, que venha um meio-campista de qualidade para poder ser uma boa sombra para o Coutinho, e que a gente não perca ofensivamente com essa saída dele. Bom, a gente falou agora de uma saída, vamos falar agora de uma chegada, também confirmada pelo Vasco, que é do Admar Lopes, diretor executivo, que estava no Bordeaux da França. E assim, o Admar ele tem uma carreira muito curta, né? Assim, ele atua profissionalmente como profissional do futebol, né? Desde 2009, quando ele era observador técnico do Porto, ficou lá até 2014. 2015 em diante ele teve no Mônaco da França, onde ele ficou até mais ou menos ali 2019. 2020 ele chega, não, perdão, fica até 2018. 2019 ele chega no Lille da França, onde ele fica até mais ou menos ali 2020. E aí o Lille ele faz 2 temporadas como chefe do departamento de scout, que já é uma nova função. 2020 ele chega no Boa Vista como diretor de futebol. E aí pontos importantes, tá? Ele foi responsável em 2019, perdão, pela ida do Léo Jardim, que na época era do Grêmio e já era campeão da Libertadores pelo Grêmio, para o Lille. Ele foi o cara que indicou o Léo Jardim para a diretoria esportiva do Lille na época, então teve uma influência ali muito forte para isso. 2020, como diretor, ele traz o Léo Jardim para o Boa Vista de Portugal, emprestado ali. Ou seja, por 2 oportunidades ele foi decisivo ali para uma movimentação de mercado do Léo Jardim. Esse é um ponto ali que pode pesar muito favoravelmente, claro, para uma eventual permanência do Léo ali no Vasco, né? Tem esse imbróglio todo pela renovação contratual, falamos sobre isso aqui na semana. Portanto, é um trunfo muito positivo que o Admar já traz com ele dessa possível renovação do Léo, né? E aí, 2021 até 2025, ele fica no Bordeaux da França como diretor. E assim, o Bordeaux, cara, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sou um cara que sou ávido acompanhador do futebol francês, né? Mas as poucas coisas que foram à bolha é do Bordeaux brigando contra a falência. Muitas vezes ali com dificuldades financeiras latentes. Então, assim, ele conseguindo trabalhar, lapidar talentos e montar equipes ali competitivas, minimamente, claro, poxa, isso é importante, tem seu valor. Ele chega no Vasco com todo esse case aí de sucesso, é uma carreira ainda muito curta, não tem títulos para chamar de seus, talvez até, vamos botar aqui, a conquista do campeonato francês em 2020, dá para dizer que a base daquele elenco foi montada por ele, né? Os grandes destaques aqui daquela equipe, dá para dizer, beleza, o Admar estava lá, né? O goleiro Meynan, meio-campista Jonathan Iconé, o atacante Jonathan David, enfim, esses caras todos o Admar teve responsabilidade pela chegada deles, mas definitivamente dá para dizer que foi decisivo nessa conquista, aliás, né? Então, ainda busca construir seu portfólio de campeão. Tomara que no Vasco ele consiga isso. Bom, expectativa positiva por essa chegada dele. O lamento pela despedida do Payet, mas definitivamente aí, claro, na minha visão pelo menos, cabeça erguida. E com isso eu fico por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Queria te convidar a seguir nossas redes sociais, todas sob @analisacrvg, assim como também, claro, se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda muito e também passa para o YouTube o recado de que você gostou desse vídeo e que você quer ver mais conteúdos como esse aqui, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.